Olá, queridos amigos do nosso canal de negócios TI Direito. Vamos entrar num ponto aqui que tem mexido muito com a imaginação e com a tendência de governos começarem a regular a inteligência artificial. O uso hoje da inteligência artificial, quando a gente junta com as leis de privacidade, ele em tese permite que novas empresas nasçam e criem novos serviços e novos produtos de valor. E a inteligência artificial tem realmente transformado negócios. Pergunta é, ela tem que ser regulamentada? Essa é uma discussão bastante polêmica que tem surgido em várias frentes. A Comissão Europeia, neste momento, agora em abril de 2021, aprovou regras muito mais rígidas para a inteligência. Isto afeta grandes organizações, as famosas Big Techs, e essa legislação europeia ela vai poder servir de referência a outros países. Inclusive, existem mecanismos nessa diretriz europeia que estabelece limites no uso da IA numa série de atividades, desde carros autônomos até decisões de contratação, por exemplo, na hora de selecionar matrículas escolares ou até na pontuação de exames que se utilizam de inteligência artificial. Isso quer dizer que na inteligência artificial, a confiança dos algoritmos passa a ser uma obrigação e não algo que a gente deseje, porque basicamente a IA ela trabalha com dados históricos. Então, para olharmos para o futuro, temos que manipular dados do passado. A Europa está estabelecendo que empresas que violarem essa regra da inteligência artificial vão ser multadas ou poderão ser multadas em até 6% do seu faturamento global ou até 36 milhões de dólares, valerá a punição mais alta. E o texto define ainda salvaguardas rígidas para aplicações de inteligência artificial consideradas de alto risco. O projeto também trata do uso de inteligência artificial pela aplicação da lei e sistemas judiciais, que são áreas de alto risco, porque ameaçam a segurança das pessoas. Imagine que um software ou um algoritmo sentencie pessoas. Nós desejamos que a gente seja sentenciado por um processo judicial por um algoritmo, por uma inteligência artificial? Isso seria violar ou não direitos fundamentais do ser humano? Aplicativos de inteligência artificial de alto risco já estão sendo utilizados em recrutamento de pessoas, em sistemas de infraestrutura, em pontuação de créditos, em migração e aplicação de leis. E, inclusive, muitos tribunais hoje no Brasil já fazem seleção de processos para sorteio de processos de acordo com o tipo da demanda que vem nas petições. Então, veja, a IA está intrinsecamente já ligada hoje à justiça de uma forma muito presente. Alguns usos, por exemplo, pensados na Europa, que é precursora nesse debate, vão ser totalmente proibidos. Por exemplo, o reconhecimento facial ao vivo em espaço público. Quando você está caminhando por uma rua, se tiver uma câmera de vigilância, por exemplo, é automaticamente acionar uma central que identifique uma pessoa suspeita de algum tipo de crime ou que tem alguma dívida com o Estado, porque isso, segundo a Europa, é violar direito fundamental do cidadão. Embora pense que se haja interesse em algumas isenções para fins de segurança nacional, para combater cyberterrorismo ou terrorismo. Então, existe esse debate. Estas regras que começam a ser estipuladas pela Europa têm grandes implicações de longo alcance para muitas empresas de tecnologia, incluindo aí, talvez, as grandes Big Techs como Amazon, como Google, como Facebook, como Microsoft, que estão desenvolvendo e investindo muitos recursos em inteligência artificial,
Mas também outras empresas que usam essa tecnologia para a área de saúde, para identificação de doenças pré-existentes, para a área de seguros, para a área de finanças. E os governos mesmos têm usado diversas tecnologias na área da justiça criminal e na alocação de melhores serviços públicos. Então, a gente tem, obviamente, por trás da inteligência artificial, uma série de crenças populares e medos e temores que são muito transmitidos pela indústria do cinema, por exemplo, quando a gente vê filmes de ficção científica. Então, acho que a grande preocupação de estabelecer uma boa regulamentação é que a gente precisa navegar entre os medos e temores e não estigmatizar uma tecnologia que para muitas coisas vai ser extremamente útil para a sociedade humana. Óbvio que existem aqui os dilemas éticos, né? Na inteligência artificial, as máquinas são treinadas para aprender a realizar tarefas por conta própria, estudando grandes volumes de dados, e ela é vista por tecnólogos, líderes empresariais e governo como uma das tecnologias que mais pretende transformar o mundo e de forma muito rápida. Isto a própria OCDE, em 2019, quando lançou as diretrizes do desenvolvimento de inteligência artificial, e que foi acordado com 42 países no mundo, já estabeleceu algumas bases para que isso aconteça. Mas na medida em que os sistemas de IA se tornam muito mais sofisticados, pode ser muito mais difícil determinar por que a tecnologia está tomando uma decisão e um problema que pode piorar à medida que os computadores se tornam mais poderosos. Muitos pesquisadores levantam questões éticas, sugerindo que a IA poderia perpetuar preconceitos existentes hoje na sociedade, como invadir a privacidade ou automatizar ainda mais empregos. Então, a União Europeia, ao apresentar esse regramento novo para a inteligência artificial, está tentando se estabelecer como um cão de guarda muito mais agressivo no mundo da indústria da tecnologia. E, obviamente, a Europa já foi uma precursora no quesito leis de privacidade com o advento da GDPR em 2018. Obviamente que muitos ainda se preocupam com o aspecto dos algoritmos gerarem preconceito racial ou poderem negar às pessoas emprego, moradia, crédito, seguro e outros benefícios. Muitas ONGs não concordam com o uso massivo da inteligência artificial. Por quê? Porque isto seria violar direitos fundamentais. Há países bem avançados nisso. Os mais avançados hoje são China e Estados Unidos. E a própria China, que tem dito aos quatro cantos do mundo que quer dominar a inteligência artificial, quer ser a líder da inteligência artificial no mundo, em 2019, ela mesma publicou os seus princípios de governança de inteligência artificial. Veja, a China andou muito mais rápido do que a maioria dos países ocidentais nesse assunto para estabelecer mecanismos de controle. Ela estabeleceu 8 princípios que afirmam que a tecnologia de IA tem que ter o objetivo de melhorar o bem-estar da humanidade. Quais seriam esses 8 princípios que a China publicou e estabeleceu em 2019? O primeiro, harmonia e simpatia. O segundo, equidade e justiça. O terceiro, inclusão e compartilhamento. O quarto, respeito pela privacidade. O quinto, segurança e controlabilidade. O sexto, responsabilidade compartilhada. O sétimo, cooperação aberta. E o oitavo, governança ágil. Com esses princípios, a China, segundo eles, esperam diminuir o quê? O viés no desenvolvimento de algoritmos e estabelecer padrões para coleta, armazenamento, processamento e uso de informações pessoais dos cidadãos. Provavelmente o que a China está vendo aqui é que o desenvolvimento dos seus softwares e algoritmos vão dominar o mundo
e a China precisa estar alinhada com alguns preceitos mundiais de comportamento em relação à espécie humana. Então, o Brasil, obviamente, tem alguns projetos de lei, tem o projeto de lei 5051 de 2019, do senador Stevenson Valentim do Podemos, que também já quer estabelecer aqui no Brasil princípios para esse uso, né, desses algoritmos de inteligência artificial. O texto basicamente tem 7 artigos e propõe que o uso da IA seja ou tenha como finalidade o bem-estar geral, a promoção e harmonização do trabalho humano e do desenvolvimento econômico. E também o projeto é claro em definir que os sistemas de decisão automatizados baseados em inteligência artificial sempre deverão ser um apoio para a tomada de decisão feita por um humano. O projeto ele quer trazer o quê? Uma harmonia entre inteligência artificial e a sociedade, que é, obviamente, cada vez mais digital. Então, criar princípios de tecnologia é uma forma de limitar a invasão da privacidade e evitar alguns perigos, como o uso de fake news ou deepfakes. Esta é uma afirmação do próprio deputado quando apresentou esse projeto. Veja, então, que essa discussão ela é inerente, nesse momento, à sociedade e já começam a ver as primeiras pressões mundiais sobre a regulamentação da IA. Uma mais recente é da própria Microsoft, que afirma que nós temos um limite para regulamentar a inteligência artificial e que esse limite deveria ir no máximo até 2025, porque até lá, se nós não o fizermos como sociedade, como espécie humana, a chance de nós perdermos o controle sobre automações e sobre o uso dessa tecnologia nos processos da vida humana estarão fora de controle e nem os estados e governos poderão fazer essa regulamentação. Então, se uma organização hoje quer criar uma boa relação com as pessoas, com seus clientes, com seus fornecedores e vai precisar usar a inteligência artificial para oferecer um serviço de qualidade, isto vai ter que resultar em uma relação muito maior de confiança do cliente naquela marca, que dá o consentimento para que essas informações que vão ser trocadas entre cliente e empresa sejam usadas posteriormente. É um debate que não é fácil de ser encarado, porque nós temos aqui vigilância biométrica, vigilância de massa, que interessa a muitas organizações, a muitos governos. Nós temos previsão comportamental em espaços públicos que tira a liberdade ou ameaça sociedades livres. E nós não podemos ter uma regulação de IA que seja simplesmente uma cortina de fumaça para aumentar o poder e controle de grupos que hoje possam deter o poder econômico. Então, aqui existe, obviamente, nas entrelinhas, uma guerra do poder econômico que a gente tem que ficar atento. Então, é uma discussão interessante que ela não termina aqui, ela simplesmente é um espaço inicial de discussão e que eu entendo que faz parte nossa, como sociedade, estarmos muito próximo e propormos essas discussões a todo instante para que a gente não seja simplesmente manipulado por legislações futuras que não atendam à preservação da nossa espécie humana e o nosso próprio futuro. Então, este foi o recado do nosso canal Negócio Ter Direito e até um próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.